Pais emocionalmente indisponíveis. Vou usar a analogia. Imagina assim, você não precisa de óculos, você enxerga perfeitamente sem óculos. Então você vê a realidade, vê as pessoas com mais clareza. Nesse caso é quando você não tem tantos emaranhados. Agora, se numa família existem muitos emaranhados, o que acontece? As pessoas elas estão com uma espécie de véu na frente dos olhos, então elas não enxergam com clareza. Elas tendem a substituir, tendem a projetar. Ou seja, se elas têm questões internas, elas projetam nos filhos. Se elas têm questões com a mamãe, e aí tem uma filha mulher, vai projetar essas questões nessa filha mulher. E ela não vai conseguir, essa mamãe não vai conseguir dar o carinho, estar tão disponível para essa filha quanto lá no fundo ela gostaria. E ela não entende por quê, ela sofre e a filha sofre também. Eu vou te dar aqui outros exemplos também. Na questão de ausência física, várias questões, mas uma delas, por exemplo, uma mãe, ela teve um filho que morreu e ela sofreu muito, ela não elaborou o luto. Logo em seguida nasceu outro filho. Esse outro filho cresce e ele tem um filho. O que acontece? A alma dele, inconsciente dele, sente que a mamãe não superou a perda, então, para compensar, ele cede o filho dele para a mamãe cuidar como filho de substituição. O neto, ela toma como que aquele filho que partiu, que ela não superou. E aí o pai, que é o filho dela, acaba se retirando para deixar a mamãe em paz, a mamãe curar-se com o filho dele. Isso é inconsciente. E aquela criança cresce com aquela impressão ou com a realidade de um pai ausente, mas na verdade era o sistema que estava emaranhado. Outra questão comum que faz com que os pais fiquem indisponíveis emocionalmente são pais que anteriormente tinham depressão ou mães que tiveram depressão pós-parto ou depois, que tem algum traço narcisista ou alguma questão emocional ou psicológica que fez com que essas pessoas elas sofressem tanto, estão em tanto sofrimento que é como se elas estivessem encolhidas olhando para si. Elas não conseguem olhar para fora no quesito de dar atenção, de fornecer aquilo que os menores precisam. Elas dão, elas fazem, mas não a ponto de suprir todas as necessidades. Isso é um extremo sofrimento, né? Então por isso que a gente não pode julgar, porque é uma dor alheia. Afinal, eles deram a vida, né? Eles suportaram uma gestação ou eles tiveram o impulso de colocar uma sementinha e a vida foi possível. Outra possibilidade, existe uma memória, um caminho já percorrido. Quando alguém começou a percorrer um caminho, tende aos outros descendentes percorrerem esse mesmo caminho porque ficou mais fácil, mesmo que sejam com dramas, com questões difíceis. Ou seja, se um pai morreu precocemente e deixou filhos pequenos, isso foi um caminho aberto, que devido à luta, todo o trauma que existiu, o que acontece? E esses filhos que ficaram órfãos criança, eles tendem a ter um impulso inconsciente muito forte a formarem as suas famílias e se separarem quando os filhos deles estão pequenos ou ter algum conflito que faça eles ficarem longe dos filhos. Porque esse caminho já foi percorrido e esses filhos tendem a fazer o mesmo caminho de precocemente abandonar os seus próprios filhos devido à origem ter sido uma morte trágica não elaborada. Quando nós viemos para um sistema familiar, nós temos impulsos inconscientes. Nós podemos estar reparando, nós podemos estar repetindo, compensando. Vou te dar mais um exemplo. Um papai foi embora lá atrás por outra mulher e deixou a filha com a mamãe. Aí passam 1 ou 2 gerações, o que acontece? Existe permissão para que um papai fique? Não existe, porque a pessoa pode estar repetindo a questão do que aconteceu com a sua avó, com a sua bisavó. Ou a mamãe foi embora com outro homem e deixou um filho pequeno. E aí passa 2 gerações, o que acontece? Uma pessoa, uma mulher fica sozinha com seu filho, um homem fica sozinho com seu filho, no intuito de reparar, repetir ou compensar. Então, tendo um entendimento, é mais fácil para que a gente acesse no nosso coração e veja que as pessoas elas estão emaranhadas, você e eu podemos estar. Quando nós acessamos essa causa, essa raiz, fica mais leve para a gente processar aquela carência que nós temos aqui internamente, da nossa experiência individual, mesmo que tenha todo esse emaranhado, e que a gente possa elaborar isso para não passarmos para os nossos descendentes, porque nós somos os ancestrais de alguém, né? Se nós ficamos nutrindo aquilo que a gente trouxe de traumas, o que nós tendemos a fazer é passar isso para os nossos filhos e netos, mesmo que a gente diga verbalmente
que a gente não quer isso, porque o emaranhado se faz na alma, no inconsciente. O inconsciente a gente não controla com a parte racional. Então, se você tem dificuldade com a ausência emocional que você sentiu, a ausência física que você sentiu com alguém da sua família, busque ajuda para você elaborar esses seus conteúdos internos. A vida fica muito mais fácil quando a gente consegue elaborar e encerrar um ciclo.